Fala pessoal, tudo bem? Bom, a gente tá aqui em mais um episódio do IDTech. Cara, a gente tá quase chegando no 30º episódio. Caramba, já são Porra, 30 episódios? quase 30 episódios já. Eu acho que esse episódio é o 27º. Eu acho, se eu não tô enganado. Mas, enfim, a gente começou na pandemia, muita gente ouviu só pelo Spotify, depois a gente começou a ter as pessoas online, enfim. Mas o mais importante é que a gente tá aqui em mais um episódio. E eu trouxe hoje o Marcelo Távora, um grande amigo. Cara, a gente se conhece só pela internet, por nome, Foi. né? A primeira Exatamente. vez. Trocou o WhatsApp. Presencialmente, é a Verdade. primeira vez que a gente tá se encontrando. Que legal. Cara, obrigado pelo aceite do convite. Eu que Para agradeço pelo conversar um convite. pouquinho sobre mercado digital, Vambora. business, né? Que é muito importante. E, cara, pra gente começar, só pra vocês entenderem um pouquinho do Marcelo, eu vou falar só um número e ele fala outros números pra vocês entenderem quem é esse cara. Mas, assim, simples. Ele só já vendeu mais de 26 milhões de reais pela internet. É um número muito pífio, né? Mas, Marcelão, se apresenta para nossa audiência, para eles entenderem quem é você, um pouquinho da VK também e os seus outros negócios. Cara, em primeiro lugar, queria agradecer pra caramba o convite. Eu gosto bastante de participar de podcast e tudo mais. Inclusive tem o seu, né? Que é maravilhoso, o Resenha Digital. Resenha Digital, que a Pô. gente... O Resenha Digital é outro projeto que a gente tem, que a gente convida a galera que teve a vida mudada pela internet. Legal. Então tem muitos influenciadores, cara, tem cantores que estouraram no Instagram antes de viralizarem no shows, né? Legal. Enfim. Mas, cara, vou me apresentar um pouquinho. Meu nome é Marcelo Távora. Eu comecei a trabalhar com marketing digital em 2014. E eu acho que foi a primeira vez que a gente conversou, acho que foi 2014 ou 2015, na época que eu trabalhava na Rock Content. Caraca. Eu nem sei se você lembra disso, mas eu fui o vendedor legal. que Mentira. bateu papo com você. Eu nem sei se você vai lembrar disso. Nossa. Mas quando você me chamou no WhatsApp, eu tinha seu contato salvo. Nossa, não sabia. E aí era da época da Rock Content, foi Que 2014 massa. ou 2015. Trabalhava em vendas lá? Eu era vendedor na Rock. Que Eu era massa. vendedor na Rock. E Bela enfim, escola, né? Inclusive. puta escola. Eu falo que foi a melhor escola que eu frequentei na minha vida até hoje. Massa. Porque apesar de eu ser vendedor lá, né? Eu não atuava com marketing diretamente. A Rock Content, ela presta serviço para marqueteiros, né? Para profissionais de marketing. Ela atende o departamento de marketing de empresas. Ela foi evoluindo, né, as ferramentas, as soluções ao longo do tempo, mas na época que eu trabalhava lá, eu falava muito com dono de pequena empresa e analista e gerente de marketing de média empresa. Então, e a gente vendia ali uma alternativa ao tráfego pago, que era conseguir ranqueamento de blog, pra galera conseguir gerar tráfego orgânico pro site, gerar lead de forma orgânica. E uma época bem desafiadora também, né? Bem desafiadora. 2014, 2015 era muito mato, né? Exato. E o que rolava? Como eu era vendedor, eu conversava com o dono de pequena empresa, dono de médias empresas e analista. Eu tinha que saber quais eram as dores do cara. Eu tinha que entender minimamente o que era o trabalho dele e os desafios e as dores. Então, eu, como um vendedor de um serviço de marketing digital, eu tinha que entender de marketing digital, porque se o cara me falasse que ele estava gastando uma grana no Facebook, eu tinha que saber o que significava gastar uma grana no Facebook, ter um orçamento de Facebook, gerar lead pelo Facebook. Legal. Então, pelo menos eu não sabia executar, mas eu sabia muito bem os fundamentos do que era um anúncio no Facebook, do que era um anúncio no Google Ads, do que era uma régua de comunicação de e-mail marketing. Por quê? Porque eu tinha que entender aquilo do meu cliente, como que ele atuava, como que ele fazia aquelas coisas, né, da minha lead, para eu conseguir adequar a minha solução na realidade dele. Combater objeção. Exatamente, né? exatamente. Então é meio que um trabalho de venda. Eu tenho que fazer com que a pessoa enxergue aquela solução que eu tô levando para ela dentro do dia a dia dela e que aquilo vai melhorar de fato o dia a dia dela. Legal. Então eu comecei a aprender sobre marketing digital enquanto eu trabalhava na Rock. Que massa. E engraçado, eu aprendi isso na Rock lá em 2014, 15, eu não sei se na sua época já estava assim, mas a Rock calculava o custo que a pessoa tinha. Por exemplo, ela tinha um tráfego pago e ela investia R$1.000. Aí a Rock calculava, por exemplo, que se ela posicionasse para uma primeira posição, ela teria um desconto de X mil reais se ela investisse em ads.
Então, Exatamente. na época ela fazia isso. Hoje a SEMrush dá isso pra gente em um clique, mas é muito legal porque traz o entendimento, né? Porque naquela época ainda já tinha aquela briga, né? Orgânico, pago e etc. Exatamente. E aí, no final das contas, é tudo sobre diluição de risco, né? Exa- Diversificação de canal de aquisição. Então, tipo assim, o que é melhor, orgânico ou pago? Cara, você tá fazendo essa pergunta, você tá muito errado. Exato. Você tá tão errado de fazer esse tipo de comparação. Tipo assim, não é pra ser ou um ou outro. O que é melhor? Cara, no final das contas, você quer o quê? Você quer distribuição de lucro, dinheiro no bolso se você é empresário. Se você é Exato. marqueteiro, se você trabalha no departamento de marketing, você quer gerar mais lead no menor custo possível e ajudar a empresa a crescer. Então não é um ou outro. Você tem que fazer o seu trabalho para colocar mais dinheiro, para fazer a empresa crescer. Ponto. Exato. E aí os dois atuam justamente para isso. E aí o que aconteceu? Eu tenho uma história interessante que a vida inteira eu quis ser rico. Engraçado, o Lucas também. Quando eu era pequeno, tipo 3, 4 anos de idade, você tá ali na escolinha, sei lá como é que é o nome disso hoje, maternal. O que você quer fazer? As pessoas faziam aquelas perguntas: o que você quer ser quando crescer? E aí, médico, advogado, não sei o quê. Me perguntaram, eu quero ser rico. E aí, na época, a professora foi pega meio de surpresa, desprevenida. Até chamaram a minha mãe na escola. A coordenadora chamou minha mãe na escola, porque eu tava falando. Isso meio que acendeu um alerta. E aí eu gostava de falar muito sobre dinheiro, sobre quanto que as coisas custavam e tudo mais. Sei lá, eu nem lembro disso. História que minha mãe conta. Caramba. Minha mãe foi lá, me colocou na terapia. Eu fui para um psicólogo. Juro, me Gente. recomendaram. Eu fui para um psicólogo. Fiquei um tempo sendo acompanhado por um terapeuta especializado em crianças. Falou que não tinha nada, que eu só queria. Eu gostava de número, de dinheiro. Aham. E que eu queria ter grana. E que não tinha problema nenhum com isso. E a vida inteira eu falei, bom, eu quero ser rico. Quero não precisar preocupar com grana. Só que ao mesmo tempo, eu sempre fui um aluno meio merda em tudo. Eu sempre fui meio médio em quase tudo que eu me propus a fazer na minha vida. Então, durante a escola, eu não era nem da galera do fundão, que era popular e era bom de relacionamento, mas também não era os caras da primeira fileira, da galera que tirava nota boa. Eu geralmente andava mais com a galera que tirava nota boa, mas não era... Não tirava as Não notas, tirava né? as notas boas. E... educação física, esporte, nunca me destaquei em nada, de fato. Aí eu fui pra faculdade, e quando eu fui fazer faculdade, eu fui fazer administração porque meu pai tinha uma empresa de software pra clínica e hospital. E eu sempre via que meu pai tinha um potencial muito grande, a empresa tinha um potencial muito grande de crescimento. Só que meu pai, por uma série de fatores, enfim, a empresa não crescia, a empresa estava sempre patinando. Nunca foi uma empresa irrelevante, mas também nunca foi uma empresa Não grande. estagnada, né? Era uma empresa que, durante muitos anos, 10 anos, faturou na casa de 100, 120 mil reais por mês. Legal. Com uma estrutura um pouco mais enxuta, dava tanto que eu estudei em escola particular, meu primeiro carro quem me deu foi meu pai. Então, essa empresa proporcionou uma vida muito tranquila pra mim ao longo da sua adolescência, vida, né? Enfim, nunca fomos ricos, mas também Uhum. eu não tinha que me preocupar se minhas contas iam estar pagas no fim do mês. Legal. E aí eu via que meu pai tinha esse potencial, a empresa do meu pai tinha esse potencial de crescimento e eu via que estava muito desperdiçado. Falei, então, quero fazer administração. E aí, ao longo do, tipo assim, quero ser rico. Meu pai já tirou o negócio do zero. Vou pegar a empresa dele, vou crescer a empresa dele e vou ficar rico assim. Tipo assim, projeto de vida. E isso foi adolescência, fui pra faculdade, fui fazer administração, comecei a trabalhar com ele e foi uma merda. A gente brigava pra cacete. Porque eu acho que tinham duas coisas ali. Primeiro, aquela frase, né, que meu pai sempre falava que o que eu tinha de idade ele tinha de empresa. Uhum. Então, tipo assim, não existem argumentos racionais pra combater. Por exemplo, eu trago uma sugestão, não vai aplicar por quê? Porque eu não sei das coisas. Tá, mas Entendi. me explica, não rola. E também uma certa arrogância minha de querer, com 19 anos de idade, chegar lá e querer mudar tudo. Então, não tava indo bem nisso daí. E aí eu falei, cara, meu plano de ficar rico começou a ser frustrado. Porque eu tava vendo isso daqui. E o que pra mim era muito claro? Falei, bom, eu sou meio merda em tudo. Como que eu vou ficar rico?
Eu vou contratar pessoas que são boas, eu sou dono do negócio, eu fico rico com pessoas boas trabalhando pra mim. Faz muito sentido. Só que eu falei, tá, agora eu tenho pensei de fazer isso na empresa do meu pai e fracassei terrivelmente nesse objetivo. Quando foi em 2014, eu tinha 21 ou 22 anos, chegou num ponto que meu pai, tipo assim, o dia a dia na empresa começou a impactar muito o relacionamento pessoal. Eu e ele, a gente tava brigando demais. Meu pai tinha problema com alcoolismo e tudo mais, umas coisas assim. Isso começou a me fazer muito mal. Tá lá, acompanhar isso no dia a dia, às vezes ver que ele chegava lá na empresa depois do almoço. Entendi. Então, assim, como filho também, isso começou a me fazer muito mal. E eu ficava muito sem graça, porque era o meu pai no meio dos funcionários, chegando bêbado e tal, e era um negócio bem, bem desconfortável. E aí eu falei, eu vou sair daqui. Eu quero trabalhar em algum outro lugar, não sei exatamente o que eu vou fazer, eu só quero trabalhar em outro canto. E eu comecei a me candidatar em tudo que é vaga de estágio que podia. Eu falei, eu jurei pra mim mesmo que eu ia aceitar a primeira. Uhum. Não importa onde fosse, pra qual cargo. E aí, cara, eu comecei eu não conhecia nada, não conhecia mundo de startup. Eu comecei Vale, Fiat, Entendi. ArcelorMittal. Cara, eu candidatei pra todas as empresas grandes que tinha, tipo Vagas.com, Companhia de Talento, tudo. PwC, Ernst Young, mandei pra tudo. E aí eu consegui ser extremamente consistente nas reprovações em todos os processos seletivos. Era tipo assim, de forma consistente eu era reprovado em todos, eu não passava em nada. E aí teve um tio meu, que ele conhecia o Peçanha, que é CMO da Rock. Sim. Ele falou, cara, você é uma startup que tá com processo seletivo aberto, candidata aí. Cara, eu não sabia que era marketing digital, eu não sabia que era Rock Content, eu não sabia que a empresa fazia. Peguei e preenchi o formulário pra ser vendedor, na época, estagiário de vendedor. E tinha uma prova, que era uma prova de uma certificação da HubSpot que tinha que fazer. Sim. E eu fui o inbound, único... né? de inbound. Eu fui o único candidato, acho que tinham duas pessoas que se candidataram pra vaga, eu e outra pessoa, e eu fui a única que mandei o certificado. Então, eu consegui ser aprovado. Entendi. Porque se eu fosse reprovado, eu seria reprovado competindo comigo mesmo. Saquei. E aí foi aí que eu entrei na Rock. E aí minha cabeça abriu ali. Porque eu entrei na Rock, tinha 20 e poucas pessoas. E eu comecei a ver, Você entrou no Castelinho? Castelinho. Caramba. Eu entrei no primeiro dia de Castelinho. Que isso, entendi. Foi no primeiro dia de Castelinho. Foi no meu primeiro dia de trabalho, foi o primeiro dia de Legal. Castelinho. Eu fui surpreendido por um mundo completamente diferente de uma empresa pequena. Porque na época, a Rock era um pouquinho menor do que a empresa do meu pai em termos de faturamento, mas maior em termos de pessoas. Uhum. Então era uma realidade um pouco parecida, desafios ali Entendi. ligeiramente parecidos. Só que aí eu vi, o Dieguinho, o Ed e o Peçanha tocando aquele negócio. Aí minha cabeça explodiu. Insanos, né? Insanos. Aí eu falei, putz, isso é empreendedorismo. Isso daqui é ser, tipo, empresário. E eu comecei a ver um monte de outras coisas que eu não via. E aí eu tentava até falar com meu pai pra ele implementar algumas coisas e tudo mais. Mas acabou que as coisas não andavam. Uhum. Mas aquela pulguinha atrás da orelha no sentido de eu quero ser rico e acho que o caminho mais rápido para eu ser rico é sendo empresário, não saía da minha cabeça. Aquela pulga atrás da orelha não saía. Então, depois de 1 ano e meio, eu pedi demissão da Rock pra abrir minha startup. Acho que faltou uma série de coisas, maturidade, alinhamento entre sócios. Mas, cara, 20 e poucos anos, né? Nessa época, eu saí da Rock em 2015, eu tinha 23 anos na época. Saí pra abrir minha própria empresa, cara, fiquei 6 meses tentando fazer o negócio girar, não conseguimos. Por uma série de fatores, quase todos eles culpa minha. Mas aí eu falei, bom, meu dinheiro começou a acabar. Uhum. É que eu tinha guardado uma graninha ali, da época que eu trabalhava na Rock, eu sempre fui muito, muito controlado com grana. Não falar que eu sou pão duro, não, mas eu sempre fui muito controlado. Pão duro é minha esposa. Eu achava que eu era pão duro até eu conhecer minha esposa. Aí eu falei, não, agora eu sou um cara mais comedido. Mas... Aí eu pedi demissão e fiquei esses 6 meses, fracassei terrivelmente. Cara, não conseguimos fazer, tipo... Empreendendo. Em 6 meses conseguimos fazer venda nenhuma. Mudamos o negócio várias vezes. Falta de foco total, enfim. Terrível. E aí,
minha grana começou a acabar, cobrança da minha namorada. Falou, cara, Uhum. eu não tô vendo, tipo assim, tem 6 meses que você tá nessa e eu não tô vendo evolução. Eu falei, não, vou voltar a trabalhar, porque ela é minha esposa, na época era minha namorada, hoje minha esposa, concursada, ultra da segurança Entendi. e tudo mais. Aí eu arrumei uma vaga de vendedor de novo na App Prova. Na Sim, época, a que App legal. Prova depois foi vendida e tudo mais, que era pra vender software pra escola. Comecei a atuar lá como vendedor e tudo mais, 3 meses. Falei, cara, eu quero empreender, eu preciso disso. Aí eu recebi uma proposta para entrar como sócio de uma empresa, de uma startup que já tinha os primeiros clientes, estava tracionando, era como se fosse a HackerEds. Mas a HackerEds em 2016. É a HackerEds de 2016. O que rolou? Falei, bom, topo. A empresa faturava R$8.000 por mês. Falei, não vou receber salário. A empresa inteira faturava 8 mil. A empresa inteira faturava 8 mil. Falei, não vou receber salário, mas eu preciso fazer grana. E aí, eu falei, mano, eu conheço alguma coisa de marketing digital e tudo mais. Vou tentar fazer umas vendas como afiliado aqui, pegar uns produtos na Hotmart. Olha isso. E vou tentar vender pra eu tentar fazer a renda extra enquanto a empresa não traciona. Uhum. E aí, comecei a sair da App Prova, pedi demissão, peguei a rescisão, peguei R$3.000, falei, vou colocar em anúncio aqui, porque eu não queria produzir conteúdo, não queria aparecer, não queria gravar vídeo, não queria fazer porra nenhuma. Queria só vender em stealth mode, tipo assim, Entendi. sem aparecer. Ali, vendeu aqui. Colocou, coloca 1, volta 2 e beleza. E aí eu comecei a colocar essa grana. Em 4 meses, no 4º mês que eu tava trabalhando com afiliado, eu faturei tipo R$50 mil. Caraca. Tipo assim, o meu negócio sozinho que eu trabalhava à noite já tava faturando mais do que a startup. Exatamente. E crescendo muito mais rápido com uma visão muito mais clara. Aí o crescimento lá, assim, possivelmente bem mais devagar, né? Muito mais devagar. E a gente tava tendo alguma dificuldade de produto, alguma dificuldade de desenvolvimento, porque era software. Então tinha alguns outros problemas, enquanto, cara, vendendo curso online ali, eu tava fazendo meus anúncios, colocava Cara, no mês que eu vendi R$50 mil, eu tirei, tipo, sei lá, depois de imposto, tráfego, tudo, eu tirei 20 pau. Aí, cara, meu maior salário até então na minha vida, que eu tinha vendido pra cacete, eu falei, cara, eu tinha tirado 6. Morando na casa da minha mãe, eu tirei 20, eu falei, mano, eu tô rico. É isso. Começou o caminho. É isso aqui. E aí, passou alguns meses, a startup tava, tipo, muita dificuldade pra gente tracionar. O churn lá na estratosfera, o cliente entrava, ficava 1 mês ou 2 e saía, porque a gente tava com Enfim, o market fit nosso não tava legal, porque tava a gente... processo ainda, né? Exatamente. De evolução, Exatamente, cara, exatamente. E eu falando, porra, esse negócio de vender curso online tá vendendo bem pra cacete. E aí Você como afiliado ainda. Eu como afiliado. E aí eu conversei com o meu sócio na época, eu falei, cara, tá uma merda pra nós dois. Nós estamos trabalhando igual uns cavalos nisso aqui. Isso aqui tá, tipo, um desvio de foco nosso. Eu tô ganhando mais dinheiro lá e você podia estar ganhando dinheiro em outro canto. E aí, desfizemos o negócio. Eu comecei a correr como carreira solo, isso já era 2017. E aí eu comecei a focar totalmente nesse momento que você virou a chave. Virei a chave pra eu ser afiliado e eu comecei a trabalhar com lançamento. Legal. Comecei a fazer lançamento. Massa. Porque eu, indo bem como afiliado, alguns produtores começaram a vir e falaram, cara, você não quer fazer isso que você tá fazendo de tráfego pago pra mim, não? E aí eles começaram a pedir. E aí você fazia, basicamente, anúncios pra esses caras, pros lançamentos deles. Exatamente. Então você tinha os experts e você fazia o anúncio, o tráfego pago pra eles. Exatamente. Legal, bacana. Marcelo, antes da gente continuar, tem um ponto que eu quero trazer aqui pra você. Uma surpresinha pra você, um presentinho. Muito obrigado. Inclusive, parte desse presentinho aqui é do nosso... A gente é chique, a gente tem um patrocinador. Caramba! Do podcast, que é a Vine. E essa camiseta aqui é deles e tem a camiseta pra você também. Então, super bacana aí. O pessoal da Vine que tá patrocinando o IDTech já. Inclusive, conversamos com o Lucas Gilbert, com o patrocínio. Então, a galera muito bacana. Gente,
Entra no site, vai aparecer aí para você o QR Code, usevine.com.br e, obviamente, os presentinhos que a gente tenta buscar para você. Obrigadão. Beleza? Cara, mas vamos Belíssimo voltar copo. aqui. Vamos voltar aqui para o nosso papo, que é o seguinte, olha só. Esse foi o momento da sua virada, né? Onde você... Aí, cara, você fez sua carreira muito como afiliado, Uhum. né? Então, você cresceu muito como afiliado. Veio ali a parte também de você ter os experts. Você se especializou em tráfego pago, né? Facebook Ads. Eu não sei se você chegou a trabalhar também com Google. Sim, trabalhava muito com o Google também. Legal. E aí, o seguinte... E eu queria fazer uma pergunta para você que eu ainda vou fazer pro JP, da Hotmart. Tentou trazer ele aqui 2 vezes, as agendas não bateram, mas a gente vai conseguir. Mas eu vou fazer essa pergunta para ele também. Velho, olha só, a hora que a gente pega uma empresa normal, uma startup, uma empresa, quem está construindo uma empresa hoje, né? Existe uma dificuldade muito absurda de crescer, tracionar essa empresa. Só que na hora que a gente vai para o mundo digital, mesmo ainda hoje mais competitivo e etc., a escala é absurda da mesma forma. Na sua opinião, faz sentido a gente ter uma empresa normal, seja uma agência, seja alguma coisa, do que ao invés de ter um modelo digital como você está hoje, que a gente vai falar sobre ele ainda? Cara, isso é uma pergunta que eu acho que é bem interessante. Porque eu tenho até uma teoria sobre isso. Sobre Legal. o porquê que a gente chegou nesse ponto e pra onde que a gente vai. E eu queria muito saber qual que é a teoria do JP sobre isso. Cara, assim, Não, enfim. O que que rola? Eu acho que a gente tinha uma demanda reprimida muito grande. Porque quando a gente fala mercado digital, vamos segmentar do mercado de infoproduto, né? Porque a gente tá falando sobre Isso. cursos online. Inclusive, a gente vai falar daqui a pouco sobre Minhas Plantas, como que isso pode se expandir um negócio, para um negócio muito foda. Mas eu vou até trazer um exemplo também que a gente tá fazendo, que eu tô fazendo, né? Aí não é nem minha agência, é uma coisa minha e da minha esposa, um projeto que ela tem de finanças. Legal. Mas o que que eu acho, por que que eu acho que, tipo assim, cresceu tanto, tão rápido, com uma margem tão melhor do que de outras empresas o infoproduto? Cara, a gente tem uma demanda reprimida por educação no Brasil muito grande. Muito legal. Interessante. Porque no final das contas, o mercado digital, ele não é mercado digital. Quando a gente fala sobre Hotmart, cara, é mercado de educação que a gente tá falando. Exatamente. A gente tá falando sobre informação. A gente está vendendo conhecimento. Então a gente tá falando ali de forma geral que a gente tinha uma demanda reprimida. Acho que ainda tem uma demanda muito alta no Brasil por educação, né? Porque a gente tem um modelo de ensino que eu não sei se você teve uma experiência de faculdade, mas eu não conheço quase ninguém, exceto alguns cursos muito específicos ou faculdades muito específicas, que saem ali com seus 20 e poucos anos do ensino formal e falam: me sinto mais preparado para o mercado. Não, zero. Sacou? Zero. E quando a gente fala do mercado digital, a gente fala que por 1/3 do valor da matrícula de uma faculdade particular, a gente vai ter uma aplicação real resolvendo problemas reais de uma série de pessoas. Então, o que aconteceu? Você tinha uma demanda reprimida, um sistema educacional que era deficiente na formação de conhecimento. E aí, de repente, chega uma galera que não só supre essa deficiência do mercado, como cobra 5% do que uma faculdade cobraria de um curso inteiro. Isso é tão real. Isso é tão real. É óbvio que você já ouviu isso que eu vou te falar, tá? Mas assim, a gente tem a Data Market Academy, que é um ambiente de aprendizado, que é a nossa escola de marketing por dados. Cara, eu ouço praticamente todo mês: Rodrigo, o seu curso de marketing por dados, ele é muito melhor que o MBA que eu acabei de fazer no lugar tal. E sim, já teve MBA de ESPM, FGV. E você cobra no máximo. Não, eu não cobro R$597. Tipo assim, é no máximo 10% do valor do MBA. Tipo, do MBA barato. É muito real isso, cara. Então, eu acho que a gente chegou nesse ponto por causa disso. Então, tem uma demanda reprimida. E aí, o que a gente vai vendo é que ao longo do tempo... E aí, o que rolou? Você vê os moleques lá de 16 anos aprendendo briófitas, pteridófitas e gimnospermas
na biologia, sendo que ele começou a cair na real que aquilo ali não vai servir pra nada na vida dele, porque ele quer, cara, quer ser engenheiro, quer ser programador. Tipo assim, foda-se as briófitas. Sim. Ah, beleza, o cara que quer trabalhar com botânica, não é foda-se as briófitas, mas pra ele Mas é é a foda-se sei lá... cálculo X, ou enfim. Então, começa a ficar um negócio muito genérico, né? E na própria faculdade a mesma coisa. Então eu acho que assim, a gente tem essa demanda reprimida. Então, cara, começaram a aparecer várias soluções específicas que resolvem problemas reais sem uma regulamentação estatal, porque, tipo, quando você fala sobre ensino médio, Perfeito. você tem o MEC, que é é um negócio, É um um órgão, monstro, né? um monstro que regulamenta todas as escolas do Brasil. E, cara, na boa, a necessidade de alguém que estuda numa escola que fica ali em Higienópolis, em São Paulo, que fica na Savassi aqui, é muito diferente do cara que mora no interior do Acre. Exato. Que muitas vezes aquele cara, ele tem que aprender sobre agricultura mesmo. Deveria ser ensinado pra ele, tipo, técnica de cultivação pra ele poder ajudar o pai dele, ajudar a família dele. Sendo que aqui, cara, a gente tem uma economia muito mais focada em serviço em cidade grande. Exato. Então, só que é um negócio muito grande e engessado, né? Muito enrijecido. E aí, de repente, você começa a ter cursos livres que um cara que é bom começa a ensinar. É o cara que tá fazendo ali começou a ensinar. Então eu falei, mano, isso, tipo, todo mundo quer comprar. Então isso daí começou eu acho que esse boom de crescimento foi uma demanda reprimida de centenas de anos. Cara, que ponto de vista foda, porque eu concordo com você. Não é infoproduto, é educação. Educação. Mas eu nunca tinha conectado a educação precária brasileira, não só a educação precária, mas com a necessidade real de se aprender. Porque assim, você gostava da sua escola? Eu não gostava da minha escola. Não gostava. Eu amava o Cotemig. O Cotemig é uma escola técnica de informática. Eu amo informática desde os anos 2000. Por que eu amava o Cotemig? Todas as minhas notas técnicas eram acima de 80. Todas as minhas notas que não eram técnicas, eu peguei recuperação. Todas, eu peguei recuperação de 6 matérias. Eram 8, eram 9, sei lá. Então, é porque não é que a escola é ruim, mas é porque a gente, né? E aí igual você trouxe, né? Poxa, vem uma galera de mercado que traz uma outra perspectiva. Nichado. Porque é pegar aqueles 4 anos de faculdade, condensar em 6 meses, que é a parte útil. E que resolve problemas reais. Porque quantas vezes, cara, eu não conheço ninguém que tá na faculdade, e não importa qual curso que seja, Sim. que a pessoa tá vendo uma determinada matéria, ela olha pra aquilo e fala, por que eu tô aprendendo isso? E você não vê aplicabilidade nenhuma. Exato. Pode ser que no futuro tenha, sim. Mas é muito mais prazeroso estudar quando você aprende alguma coisa que você vê aplicabilidade e você aplica e vê resultado. Sim. Então, você se sente bem. É uma questão até psicológica mesmo. Aprendi, apliquei, vi resultado. Mesmo que o resultado tenha sido errado, né? O erro, né? Mas você vê pelo menos alguma coisa acontecendo. Verdade. Então, eu acho que o mercado os produtos online, eles vieram por causa disso. Então, eu acho que isso que foi o motivo da explosão. E outra coisa, a possibilidade de você escolher o professor. Ah, isso... Eu acabei de passar por isso. Literalmente. Você não é obrigado a escolher. Então, tipo assim, eu tô vendo um canal do YouTube de uma pessoa, eu gosto da didática dela, eu me conecto com os valores dela, então eu escolho aprender aquele assunto com aquela pessoa. Cara, legal. Eu comprei 3 cursos do mesmo tema específico. Então, hoje, por exemplo, eu me considero que tráfego pago, para mim, é o tema que eu mais sou deficiente. Então, eu comprei de 3 professores. Não, mas você comprou de 3? Sim, porque eu me identifico com os 3 e os 3 têm perspectivas diferentes. Só que apenas com um eu consegui aprender. Porque a forma como ele ensina, ela é mais contextual. Que é uma forma que eu gosto de aprender. E é algo que você trouxe. Então eu me identifiquei mais com essa pessoa. Os outros são ruins? Não. Provavelmente. Não são. Cara, e aí tem uma coisa que a galera pensa muito, que é um pensamento muito errado. Cara, a gente não tá... O jogo de negócios, o jogo de mercado, o jogo de ser empresário, não é um jogo que precisa ser um... Não é um jogo que é the winner takes all.
né? Tipo, não é o vencedor leva tudo. Exato. Não é porque tem um cara grande que não tem espaço pra mais alguém. E não é o vencedor vai levar tudo de todo mundo. Sim. Cara, tem como você se enriquecer sendo o 18º lugar do seu mercado, O entendeu? 50º, né? O 50º, é isso. E tem como Que você ter legal. um negócio bom, um negócio estruturado. Ah, mas você nunca vai ser do tamanho do outro cara. Cara, beleza. Mas você quer ser rico ou quer ser rei? Né? To be rich or to be king. Maravilhoso isso. Então, assim, beleza, se você tá no jogo de to be king, você vai ter que fazer uma série de coisas pra você conseguir ser o dono, o líder, o cara que vai engolir todo o seu mercado. Mas pra gente falar sobre a maioria das pessoas que quer ter uma vida confortável, quer ganhar uma bela grana e não quer ser simples, cara, eu quero ser o maior do mercado e dominar essa porra toda, cara, você pode ser o 18º colocado que você vai colocar muita grana no bolso. Perfeito. Tem uma frase muito legal que eu ouvi do Thiago Matos, que ele era da Perestroika, agora tá na Aerolito. Ele é da Aerolito. Que ele fala, cara, vamos pensar por uma perspectiva um pouquinho diferente sobre essa coisa de ser o melhor do mundo, ser o líder de mercado e etc. Vamos pensar o seguinte, por que ao invés de a gente não pensar que você quer ser o melhor do seu mercado, pensar que a gente pode ser o melhor para o nosso mercado? É diferente, porque aí você pode ser o melhor para o seu mercado, eu posso ser o melhor para o mercado e juntos somos melhores, melhoramos o mercado, no geral. Eu trabalho com digital, você também. Então você é o melhor para o mercado. E a gente faz o nosso melhor para o mercado, consequentemente todo mundo fica bem. Então essa perspectiva é muito legal, assim, porque eu concordo com... A gente fica muito preocupado em ser o melhor, em ser o maior e etc. Né? E isso trava as pessoas. É um ponto que realmente atrapalha, né? Então, muito legal. Essa perspectiva é muito legal, porque... E assim, espero que a gente consiga bater as agendas com o JP, da Hotmart, para quem não conhece, CEO da Hotmart, né, cofundador, porque eu quero muito ouvir essa resposta dele e a gente pode bater as duas depois. E aí você falou que tem também uma perspectiva para o futuro sobre isso. Qual que é? Que toda empresa que depende de volume de venda, toda empresa que depende de escala de venda, eu não tô falando, assim, você vende hidrelétricas, você não vende por escala. Sim. Entendeu? Você vende, tipo, obra pesada. Total. Você não vende por escala. Mas toda empresa, seja ela B2B ou B2C, que depende de uma escala, ela vai ter que virar uma empresa de conteúdo. Flávio Augusto fala muito isso. Toda empresa que depende de escala vai ter que se tornar uma empresa de conteúdo. Porque a única forma de você se manter relacionando com o seu cliente no médio prazo sem ser um enviador de cupom. Perfeito, velho. Perfeito. E assim, experiência própria também com a Buscar ID, na época que a gente era agência, já peguei propostas, os caras falavam assim, velho, sua proposta tá literalmente 10 vezes maior que um concorrente seu. E eu quero fechar com você. Porque sua proposta foi melhor e tal, mas 10 vezes maior, como é que eu vou justificar isso aqui na empresa? Eu falei, tudo bem, quem que você quer? Você pode abrir pelo menos, não precisa abrir o valor, mas pode abrir pelo menos quem que são as empresas, tem essa e tem essa. E aí eu falei, entendi. Falei, olha, essa empresa, esse cara aqui, que é o dono dela, é meu aluno e formou comigo em SEO. Essa outra aqui foi em todos os meus eventos e minhas iniciativas. Então, provavelmente, o que ele vai aplicar é o que eu ensino. Então, aí, é exatamente esse o ponto da empresa ser de educação também. Né? Então, acho que muitas pessoas falam que o core das empresas dos dias de hoje precisa ter tecnologia. Sim, mas eu acho que também vem a parte da educação agora, ajudando o mercado a entender melhor sobre o assunto que você fala. Tecnologia é foda, mas o conteúdo, ele tem uma coisa que eu acho que ele é mais poderoso porque muitas vezes o conteúdo ele gera mais identificação. Então ele tem um poder maior Verdade. de identificação com a marca e de formar advogados da marca do que a tecnologia em si. E uma das coisas... E aí tô falando para empresas menores até. Porque quando você você começa a olhar pro Facebook, pro Google, tá, realmente... Você copiar a tecnologia desses caras não é trivial. Mas quando a gente começa a falar, tipo assim, vou abrir a minha startup, cara, sua tecnologia é copiável em pouco tempo. Barreira de entrada sua é muito barreira baixa. de entrada não é tão alta assim, né? Provavelmente tem alguns devs indianos que vão fazer muito bem o que seu CTO tá fazendo. Mas quando você produz conteúdo
você dá uma personalidade para aquele conteúdo, uma personalização, tem uma coisa que é difícil de você comprar, que é justamente essa confiança. É a confiança. A confiança você só constrói com o tempo. Exato. Então, por mais que... E aí, entrando, né, no negócio de jardinagem já. Por mais que a gente tenha a Carol, que é minha sócia, ela acredito que ela seja a principal influenciadora do nicho de jardinagem do Brasil certeza. hoje. Por mais que a Leroy Merlin, por mais que, sei lá, Pets, crie um canal de YouTube sobre jardinagem, comece a produzir conteúdo sobre jardinagem, vai demorar até as pessoas terem o mesmo nível de confiança, ou então ter um volume de pessoas que tem um nível de confiança que as pessoas têm da Carol numa Leroy ou numa Pets. E aí o que isso vira? Vira equity. Por quê? Porque, cara, eu posso competir com essa pessoa, eu posso trazer essa pessoa pra fazer parte da empresa. Isso pode ser uma coisa vendável. Legal. Né? Então, assim, é óbvio que tem o risco da imagem. E, tipo assim, cara, se eu sair daqui agora e for atropelado, mas tem desconto de valuation, mas isso é uma coisa que é muito mais difícil de ser replicável. Né? Por mais... Total. Então, assim, isso, ao mesmo tempo que é um downside, que você depende muito da imagem de uma pessoa, por outro lado, isso também é muito mais difícil de ser replicável. Você não consegue replicar valores, você não consegue replicar personalidade, a história que tá ali por trás. Concordo. Então, isso também, por outro lado, isso é um valor único que tem. Então, eu sou muito a favor, qualquer pessoa que vai abrir uma startup e quer vender uma empresa e vai vender para o B2C ou para o B2B e tem que ter um volume, né? Tem que ter uma geração de lead constante, consistente, precisa de volume para conseguir crescer, cara, você tem que virar produtor de conteúdo. Eu concordo, cara. E, assim, na própria Buscar mesmo, a gente tem várias iniciativas de conteúdo, de ensino e tal. Ele 360, que é o nosso evento, o próprio livro que eu tenho, o nosso blog. Isso ajuda muito. A Rock cresceu basicamente pelo blog. Orgânico, né? Então, assim, vão pagando R$1 de mídia. Isso é surreal. É uma coisa sensacional, assim. E, cara, a gente vai entrar daqui a pouquinho na parte do Minhas Plantas, que eu vou te pedir para explicar rapidamente ali um histórico do que isso virou, né? De um infoproduto de suculenta, se eu não me engano. Exatamente. Né? Até o império que se transformou, na realidade. Mas eu queria te fazer uma pergunta antes. A gente estava falando que em 2017 você começou ali, foi a sua virada de chave. Cara, Facebook, Google e algumas coisas de anúncios naquele período ali, era o período dos sonhos. Não, mentira, o período dos sonhos foi 2015 e 2016, dava para você anunciar até pra pessoa que tava com a cueca vermelha passando na rua, né? Era surreal o nível de segmentação que a gente conseguia. E as políticas eram bem mais brandas, né? Muito mais brandas. Eu consegui anunciar em 2014 para uma única pessoa, isso é real. Para uma única pessoa, porque eu coloquei o e-mail e telefone dela no Facebook Ads e apareci para ela no Facebook. Eu queria aquela pessoa, aquela empresa para atender. E a pessoa me ligou, que era da Microcity, que é uma mega empresa de outsourcing. Eu sempre fui fã da Microcity. Falei, cara, quem que é o diretor de marketing, eu acho, o diretor de negócio da empresa? Peguei 5 pessoas. Peguei o dono, na época ainda que ela atuava como executivo. Peguei marketing, peguei vendas e peguei TI. Porque ainda TI tomava muita decisão dentro da Microcity. Anunciei para os 5. Cara, uma semana e meia depois, me ligaram. Me mandaram e-mail. Me mandaram e-mail. Olha, tudo bem? Vi seu anúncio aqui, achei super legal. Vem aqui conversar com a gente. Tava lá uma semana e meia depois. Então, assim, era muito bom. E a gente sabe que uma coisa que você falou que eu concordo, eu chamo de estratégia de distribuição. Não é se vai ser tráfego pago ou e-mail ou tráfego orgânico. É um I. É tirar o ou, colocar um I. Então, cada vez mais você ampliar o escopo de distribuição da sua empresa, da sua marca e etc. Então, assim, a gente sempre, daquela forma, naquela época, funcionava muito bem em algumas coisas. O que mudou de lá para cá? Né? O que você fala, Rodrigo, no tráfego pago, o que tem mais funcionado pra gente é isso. É o impacto do anúncio.
É a forma como você comunica? É o público? É tudo isso? O que você vê que mais teve de transformação nesse mercado? Cara, eu acho que uma das coisas que mais teve de fato, primeiro, o número de professores que estão aparecendo, pessoas querendo Uhum. ensinar. E isso faz com que a atenção das pessoas fique mais difusa, a concorrência pela atenção Total. seja maior. Então, se chamar a atenção das pessoas é uma coisa que não é tão. Antes você tinha um cara, dois caras, três caras falando sobre marketing digital, sobre tráfego pago e sobre metodologia de lançamento. Hoje eu Uhum. nem sei quantos tem. Então o preço do tráfego mudou, Nossa subiu senhora. pra caramba, especialmente pós-pandemia. Né? Pós-pandemia não, é porque oficialmente a gente ainda tá na pandemia, né? Mas É. naquele momento que, tipo, segundo semestre de 2020 e primeiro de 2021, foi muito surreal o tanto que Foi. subiu o preço de tráfego, porque todo mundo foi pra internet. E aí, no final das contas, a gente tem um tempo limitado que a gente passa no Instagram. Então, se você Sim, passa 2 horas no Instagram, se seu Instagram fosse só de anúncio, você só conseguiria ver 2 horas de anúncio por dia. verdade. Como não é o caso, você tem um tempo muito limitado. Então, mais gente querendo anunciar. Em relação à pandemia, menos tempo gasto com tela de celular ficou muito mais difícil. Então, assim, uma das coisas que eu acho que mudou pra caramba é a necessidade de você também se relacionar mais tempo com essas pessoas. Legal. Então, quando a gente fala até 2018... Cara, quando a gente pega o mercado de lançamento de infoproduto, até 2018, não se falava em produzir conteúdo. Zero? Era Zero? tráfego, você fazia 3 aulas gratuitas, pitch de venda e colocava muito dinheiro no bolso. Exatamente. Agora, você faz isso, pode ser que você consiga fazer dinheiro, mas a sua lucratividade vai diminuir de forma absurda. Então, você precisa manter um relacionamento, atrair a galera, mostrar que você é um bom professor pra galera comprar de você. Interessante isso. Eu fiz uma pergunta pro Lucas Gilbert, né? Hum. Seu sócio na VK. Que eu perguntei, cara, por que as pessoas nunca, os experts, etc., não investem em tráfego orgânico? Não pegam aquela lista que eles pegaram, compraram lá de 10, 20 mil pessoas e façam uma nutrição né, dessa lista. E ele falou, cara, é pela escolha do mais rápido mesmo. E aí conecta muito com o que você está falando, né? Então, você manter o relacionamento. Poxa, você colocou 10 mil pessoas, 20 mil pessoas naquela lista, 1.000 compraram, 19 mil não compraram. Tudo bem, então vamos nutrir essas pessoas ao longo do tempo e isso vai, consequentemente, baratear, inclusive, o custo por aquisição, muitas vezes, na compra da mídia, porque você vai fazer um Total. remarketing, alguma coisa do tipo, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Então, a gente pode dizer, talvez, que a principal mudança foi que antes dava para fazer uma coisa meio chutada, agora você tem que ser muito inteligente e estratégico. Assim, hoje, antes os lançamentos, quando a gente fala 2018, 2019, porque o esquema de lançamento, na maioria das vezes, você convida a galera para um evento, Uhum, entrega um conteúdo num determinado evento, com aulas gravadas ou aulas ao vivo, faz o pitch e vende o curso. sim. Até pouco tempo atrás, 3 anos atrás, o que mais influenciava na venda era justamente o que você entregava no evento. Perfeito. Hoje, é o que você faz entre esses eventos. Entendi. Então, o que eu falo que é entre safra de lançamento. Interessante, cara. Legal. Então, porque eu falo que o lançamento, ele tem, tipo, 3 ou 4 etapas, digamos assim. Você tem o convite. Então, você tem um momento de convidar a galera pro evento gratuito. Você faz aquele aquecimento e Aquele tal. aquecimento. Depois você tem o evento em si. Depois você tem a venda. E depois você entra na entre-safra. Que é aquele momento que você vai muitas vezes esperar, você vai entregar a turma, que tem muitos Sim. cursos que são entregues. Por exemplo, minha esposa ela tem um curso que ela entrega em 6 semanas. Então, acabou a turma ali, tem um início, meio e fim. Entendi.
né? Então, Exato. fecha carrinho por quê? Porque o esquema, o jeito que ela dá aula. O que mais faz diferença para vender para o próximo lançamento é o que ela está fazendo Durante. entre o fechamento do carrinho e o convite do próximo evento. Legal. Muito que é legal. justamente o relacionamento com essa base. E aí a questão desse relacionamento, quando a gente está falando sobre infoproduto, a gente tem que lembrar que a venda é um jogo de repetição. Então, tem muita gente que vira e fala, não, eu não quero ficar vendendo os meus vídeos do YouTube, eu não quero ficar vendendo no meu Instagram, eu não quero ficar falando do meu curso. Beleza, tá tudo bem. Só entenda que você vai vender menos. Vou até anotar isso. A venda é um jogo de repetição. É um jogo de repetição. Maravilhoso isso. Então, todo vídeo do YouTube eu tenho que falar 15 segundos, 30 segundos do meu curso? Tem. A audiência não vai encher o saco disso? Cara, se no meio de um vídeo de 15 minutos, você tá dando um puta conteúdo legal, a pessoa ficar incomodada por causa de 30 segundos, essa pessoa não iria comprar de você de qualquer forma. Então, lembra que você não tá falando pra ela. Exato. Ela não vai comprar. Se ela está incomodada de você vender, ela não vai querer ser sua aluna em momento nenhum. Legal. Cara, muito bom isso, porque eu acho que eu realmente percebi, né, ao longo do tempo. Eu fiz lançamento em 2013. Eu e o Rafael Rez. Uhum. E lá a gente vendeu maravilhosamente bem, muito por conta do Bruno Piscinini, inclusive, porque ele foi nosso afiliado. Uhum. Então, tipo, 90% das vendas foi por ele. Né? O cara já tinha audiência e tal. Aí depois a gente fez outro lançamento, não foi tão bem, mas foi legal e tal, enfim. E fiz um outro lançamento em 2020. Segundo semestre de 2020, tipo, pré-Black Friday ali. Então ali eu já percebi que o volume o custo por aquisição já tinha aumentado mais do que aumentava numa Black Friday, naturalmente. Putz, cara, por 2020 foi candidatura presidencial dos Estados Unidos, né? Eleição municipal. E a gente teve Black Friday exatamente no mesmo momento. Outubro e novembro. Então, tipo, que eu pagava R$1, R$2, eu passei a pagar 8. Esse ano ainda tem presidencial no Brasil, né? E esse ano tem presidencial no Brasil, junto com a Black Friday. É a mesma coisa. Exatamente a mesma outubro, novembro, outubro, né? novembro, né? E vai vir Copa, e vai vir muito... Não, velho, cara, vai ser O último trimestre desse ano vai ser foda. Vai ser uma insanidade, que eu não quero nem ver. Mas, enfim. E aí eu vi que realmente mudou muito, e eu vendi bem. Porra, depois de quase 10 anos, depois de 7 anos, eu fiz um lançamento. Foi eu não sou especialista em lançamento, pra deixar claro. Foi eu e mais 2 pessoas, o gestor de tráfego e o copy. A gente vendeu 55 mil. Porra, pra uma vez, depois de 7 anos e tal, beleza, foi legal. E isso pra mim, me mostrou um ponto que eu falei, puxa vida, cara, a galera mudou muito, porque também teve o lance de muita live, muita coisa online, etc, naquele momento, né? E aí eu vim percebendo essa mudança. Então, uma outra coisa que eu percebi, não sei se você concorda com isso, mas é a forma de como você cria o anúncio. Então, o estático, velho, esquece. Praticamente, assim, muito mais vídeo, é muito mais interessante trabalhar com vídeo e que tenha coisas impactantes. Não só a sua cara com o celular aqui, falando e etc. Então, você chama atenção primeiro para depois falar, dar o seu recado. Então, esses são pontos que eu comecei a perceber e eu acho que essa é uma curiosidade minha justamente porque você está no mercado, enfim. Então, foi basicamente isso, né? Você precisa nutrir mais ao invés de lançar de uma vez. Não, isso é muito, muito, muito verdade. Eu só discordo do anúncio no modo selfie, que isso funciona também. Não, mas funciona. Falou estático, que eu digo. Não, o estático de fato. O vídeo estático tá muito melhor. O vídeo via de regra, é melhor. A gente sempre tem, tipo assim, a gente não abandona o estático, a gente sempre coloca pra rodar. Sim. Mas o vídeo, em geral, funciona melhor. Mas não é porque também... não é que o outro não funcione, né? Então, não, exatamente. Pra galera que tá vendo aí, não, então eu não vou fazer mais anúncio estático, faça sim. Exatamente. Testa, tá? Tipo assim, tudo no tráfego pago é teste. Exatamente. Mas, cara, a produção de conteúdo, eu acho que a Rock falava isso em 2014, né? Conteúdo é rei. E isso ela já falava na época que tráfego pago era barato.
E agora nós estamos crescendo. Agora, o que eu acho que vai acontecer é muito a questão da personalização, não, como é que eu posso dizer? Da personificação. Eu acho que as pessoas vão procurar mais identificação no conteúdo que elas vão consumir. E eu acho que as pessoas vão cada vez mais procurar produtores de conteúdo, pessoas que tirem conclusões para ela. Não, total. O que isso significa na prática? Você tem... Cara, eu tô querendo investir meu dinheiro. Aí eu digito lá no Google, como investir em renda fixa? E aí tem um vídeo no YouTube falando, cara, olha, os benefícios da LCA é esse, o benefício da LCI é esse, nós temos CDB, nós temos tesouro nós temos pré-fixado, o pré-fixado nós temos tesouro Selic e o IPCA. E aí você tem que analisar cada um, ver qual que é o melhor para suas características. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou nada, né? E aí, bom, porra, às vezes é um vídeo bom apresentando todas as características e tudo mais. Agora, se tem um cara que apresenta todas as características e fala, olha, e eu que tô querendo comprar uma casa, que tô querendo guardar dinheiro pra viajar ano que vem, eu vou colocar aqui, eu vou colocar aqui e eu vou colocar aqui. Pronto. Beleza, a pessoa às vezes quer entender os fundamentos, mas ela precisa de uma pessoa que tire a insegurança dela. Que dê um direcionamento, né? Que muitas vezes... apresenta os dados, apresenta as informações, mas se a pessoa não apresenta uma conclusão, ou a pessoa falando o que eu vou fazer, a pessoa, quem consome o conteúdo continua na dúvida. Entendi. Então elas querem, é basicamente um líder mesmo, alguém pra falar o que vai fazer. Então, cara, eu no seu lugar eu faria isso. E aí tipo, pra muita gente isso é um pouco complicado, porque no final das contas, quando eu te falo pra fazer alguma coisa, eu estou te medindo com a minha própria régua. Sim. Ou seja, eu estou falando o que eu faria no seu lugar baseado nas minhas crenças, nas minhas experiências, no meu perfil de investidor, no risco que eu estou disposto a tomar, numa série de fatores e que muitas vezes é diferente do seu. Exato. Então, é um pouco complicado. E eu não sei como é que você vai se sentir. Mas as pessoas querem isso. Sim. Entendeu? Um mínimo de direcionamento ali, um mínimo né? de direcionamento. E às vezes até por isso que é importante também para quem vai produzir conteúdo dar um certo contexto e apresentar quais são os valores, as crenças. Legal. Porque é justamente isso. Eu sou medroso nos investimentos, eu vou começar a falar que eu sou medroso. Que eu prefiro renda fixa, que eu não consigo lidar muito bem com esse tipo de coisa. Porque a galera que fala, eu sou assim também, fala, é esse cara que eu vou seguir. Porque o cara que tá falando ali de vão meter o louco no day trade... Cara, entendeu? Então, eu tô usando do mercado financeiro, mas é isso. As pessoas querem alguém que vai tirar a conclusão pra elas. E essa coisa do eu sou medroso e faço isso, é aí que gera identificação. Exatamente. Exatamente. E aí fala com esse professor que eu quero aprender. E uma coisa porque ele me entende. Exatamente, exatamente. E eu enxergo muito isso na Carol, né? Que é sua sócia, e a gente pula agora para Minhas Plantas. Explica um pouquinho pro pessoal o que era o infoproduto com a Carol, quem é a Carol, né? E essa uma linha do tempo aí rapidinha, o que é a Minhas Plantas, né? Que se transformou num mega ecossistema de jardinagem, pelo que eu já entendi. E a gente até conversou em final de 2020 ou 2021, no início, não lembro agora. Vocês estavam exatamente nesse momento de virada e mudança. Cara, Minhas Plantas a gente começou fazendo o lançamento da Carol, a Viking, né? Na época que depois virou VK. Fazendo o lançamento da Carol. Acabou que a gente virou sócio dela. Resumindo um pouco a história, ela tinha um curso de arranjo com suculentas que ela começou a vender em 2019. Ela tava com dificuldade para escalar. A gente entrou, começou a prestar serviço para ela de coprodução, né? Então a gente fazia cópia, a gente fazia tráfego, a gente fazia as páginas, a gente fazia tudo e a gente dividia faturamento. E logo no primeiro lançamento que a gente fez, nós colocamos tipo R$8.000 de tráfego, voltou 140 mil. Nossa Senhora. E a gente falou, cara, tem dinheiro nisso aí. E isso foi em 2019. Ao longo de 2019, a gente foi fazendo os lançamentos, as coisas foram dando certo, lançando esse curso de arranjo com suculenta. E aí, uma das coisas que acontece é todo lançamento que a gente fazia com a Carol, que a galera pergunta, tipo assim, nossa, adoro a Carol, vou comprar esse curso. Tem curso de orquídea? Tem curso de orquídea? Tem curso de orquídea? Entendi. Aí a gente falou com a Carol, tipo assim,
Vamos fazer As o pessoas estão implorando para aprender a trabalhar com orquídea com você. E aí ela começou a produzir um curso de orquídea e um outro curso, que era um curso de como tirar muda de planta. Uhum. E ela falou que ia gravar esse curso. E aí, na época, eu não botei fé nenhuma nisso. Falei, nossa, quem que quer aprender a tirar muda? Meu Deus do céu. Um dia eu tava comentando isso com a minha mãe falou, nossa, eu ia adorar esse curso. E aí ela mandou num grupo de amigas delas, as amigas delas iam adorar também. Eu falei, tá. Opa. Talvez eu não esteja interessado nisso. Mas aparentemente tem um monte de mulheres aí, mais de 50, que estão bem interessadas e gostariam bastante de aprender. E aí, em 2020, começou a pandemia, explodiu de vender. Explodimos de vender em 2020 por causa da pandemia. Nós fizemos 30 mil alunos pagos em 2020. Tá brincando. Nós Que faturamos... isso? Fizemos 30 mil alunos pagos em 2020. Vendendo curso de orquídea, de como tirar muda e curso de arranjo com suculenta. Pra você ter ideia, a gente fez um lançamento em agosto de 2020 com o curso de como tirar muda. A gente fez quase 14 mil alunos. Um lançamento com ticket de R$200. Gente, que absurdo. Deu quase 3 milhões de reais. Com os upsell, deu 3 milhões de reais de faturamento. Colocamos 300 mil de tráfego. Com 300 mil, nós geramos 330 mil leads. De captação, foram 220 mil. Com 220 mil reais, nós geramos 330 mil leads. Custo médio por lead não chegou a 70 centavos. Surreal. E fizemos 14 mil alunos. Que isso. É muito louco isso. Não, loucura total. E aí, a gente viu e falou, beleza, esse negócio de jardinagem deu muito bom. E aí a Carol queria continuar gravando outros cursos e queria gravar curso todo ano. E à medida que a gente começa a ter mais produtos, isso é muito bom, por um lado, porque a gente consegue atender mais gente, né? Outras demandas, upsell, cross-sell e todos os sell lá da vida. Só que ao mesmo tempo, quanto mais produtos você tem, maior a capacidade de gerar confusão na cabeça do seu cliente. Eu não sei quem aí já foi no Paris 6, mas você abre o cardápio do Paris 6, tem 148 opções que parecem muito boas. E aí o que acontece? Toda vez que a gente tem que fazer uma escolha, automaticamente a gente sabe que se eu escolher esse copo, eu estou renunciando esse daqui. Exato. Se eu coloco esses dois juntos, eu escolhi esse copo, eu estou renunciando a esses dois. Se eu coloco 12 opções, a minha sensação de renúncia começa a ficar muito grande e eu começo a ficar com muita dúvida. Então, a gente começar a ter muitos cursos começava a gerar esse tipo de problema. Calma aí, tem um curso de mini jardim e um curso de arranjo de suculenta. São dois cursos basicamente de fazer arranjo, só que um é só suculenta e o outro tem outras coisas. Qual que é melhor? Entendi. Curso de horta ou curso de jardinagem? Os dois pegam os fundamentos. O que é melhor? Então, como a Carol queria continuar produzindo conteúdo, a gente falou, bom, para a gente não começar a ter que ter 1 milhão de coisas na oferta, Sim. ou pior, ter aqueles cursos que custam caro para serem produzidos, e a gente não conseguir fazer com que as pessoas comprem, e a gente só precisar fazer curso mainstream, né, coisas desse tipo. Falei, vamos criar uma recorrência? Então foi ali que vocês criaram a recorrência. Vamos criar uma recorrência. Por quê? Porque aí a gente consegue continuar complementando o estudo das pessoas ali, e as pessoas estão pagando uma recorrência anual. E em 2021 a gente lançou a Universidade Minhas Plantas, colocamos todos os cursos. Que aí é o perpétuo de vocês. Agora tá no perpétuo. Agora tá no perpétuo. A gente continuou vendendo por lançamentos, mas agora tá no perpétuo. A gente tem quase 10 mil assinantes ativos. A gente já chegou até mais. É R$499 por ano. A gente já chegou até mais, mas a gente está começando a estruturar o perpétuo. Nós diminuímos o volume de lançamento. O mercado de jardinagem para esse ano, ele tá bem mais difícil. Porque a gente teve um boom da pandemia, que muita gente se interessou por jardinagem, estava todo mundo em casa, que as pessoas começaram a cuidar de planta, virou um hobby, e agora nós voltamos ao normal, então isso deixou de ser uma grande prioridade. Sim. Então, assim, a gente está com... Atualmente, o desafio da empresa é justamente continuar crescendo, a gente provavelmente vai continuar crescendo, só que não num ritmo que a gente imaginava,
Porque a gente tá vendo, até porque o país, tipo, o cenário macroeconômico do país tá meio cagado, né? Coisas do gênero. Só que aí, o nosso jogo agora é o seguinte, bom, a gente ensina as pessoas a cuidarem das plantas. A gente tem uma capilaridade muito grande online. Por que nós não estamos vendendo produto físico para elas? Porque não existe jardinagem online. Não é colheita feliz. Qualquer pessoa que esteja minimamente interessada em jardinagem e vai executar, precisa de produto físico. Isso já tem uma de mega planta, comunidade, né? Substrato, vaso. Substrato é terra, né? É a base onde a planta fica. Adubação, acessório. Tem uma série de coisas que a gente pode vender para aquelas pessoas que podem gerar retorno financeiro pra gente. E aí, quando a gente entra no meio da adubação, aí tem uma infinidade de coisas. Porque não existe um adubo, coloque aqui. Calma aí. Se tá faltando, a planta tá com cochonilha, é falta de cálcio. Então não adianta eu pegar qualquer adubo. Tem que ser um adubo que tenha cálcio. Porque senão não vai matar a praga. Entendeu? Então tem uma série de coisas ali que a gente pode fazer, que a gente pode entregar. Então o nosso movimento agora é não diminuir o volume de produção de conteúdo, não diminuir o volume de vendas que a gente tem da Universidade Minhas Plantas, da nossa recorrência, mas a gente quer se tornar de fato uma empresa que vende produtos físicos. Legal. Entendeu? Então é usar... E aí, voltando um pouco naquela nossa conversa, entra da questão do conteúdo. Quando você tem um conteúdo, quando você tem uma base, é muito mais fácil de você escolher a direção de onde a empresa vai. Porque não é que eu tô criando um produto e tentando achar alguém para comprar. Eu já tenho as pessoas. Eu só tenho que ver o que eu vou vender para elas. Legal. Então é muito... E elas mesmas te falam, né? Muitas vezes elas te falam. Só que o que você tem de velocidade de teste é muito maior. Porque eu quero vender um adubo. O que eu posso fazer? Cara, deixa eu colocar um anúncio com a cara da Carol fazendo a pré-venda de um adubo, colocar a galera nos grupos do WhatsApp e colocar para vender. Cara, em 10 dias eu sei se aquilo ali vai vender ou não. Exatamente. Eu não preciso colocar um adubo, começar a fazer tráfego pago, começar a fazer teste de landing page. Não, eu tenho uma audiência que já confia naquilo que a Carol recomenda. Legal. Isso vale para qualquer outra empresa, qualquer outro produtor de conteúdo. Se as pessoas não comprarem na sua mão naquele momento, você tendo ali o WhatsApp vendendo 1 a 1, você vai ter um feedback imediato do porquê que elas não estão comprando. E aí pode ser preço, pode ser seu produto realmente não atende a demanda deles, ou que as pessoas não estão preocupadas em resolver aquele problema que você achou que elas estavam. Entendi. Só que é muito mais rápido. E aí essa produção de conteúdo, é óbvio que ela não acontece do dia pra noite, você não constrói audiência do dia pra noite, mas ela te dá muito mais segurança e poder de decisão. Você consegue fazer as coisas muito mais rápido, muito mais barato, com muito mais... autonomia, né? E a palavra não é muito mais certeiro os testes que você faz. Porque, cara, coloquei num grupo do WhatsApp, tem uma audiência minha, eu tenho minha audiência, meu Instagram. Eu coloquei a galera no WhatsApp. Outro dia eu lancei um curso que falava sobre ser afiliado no TikTok. Coloquei a galera na live. Cara, deu 20% de conversão da base de lead que tinha. Legal. Olha a taxa, né, cara? Cara, deu... Tipo assim, não foi um volume muito grande. 15%, minto. 15% de conversão. Cara, se eu não convertesse aquela galera que me segue no Instagram há muito tempo, é porque tinha alguma coisa que estava errada. Tipo, tava muito errado. Só que a gente conseguiu testar isso rápido. Né? A gente não precisa fazer uma puta estrutura, uma puta... Enfim. O esforço, ele é muito menor quando você tem uma base que confia em você. Verdade. Concordo, legal. Cara, muito bom. Então, ou seja, de um infoproduto, um curso, né? Virou e está virando e vai virar ainda mais um negócio gigante. Inclusive, com produto físico. Exatamente. Isso é uma coisa que eu acho que é muito legal até para trazer, porque muita gente trabalha infoproduto, etc e tal. Mas não imagina que isso pode se transformar em trazer coisas físicas, produtos físicos. O próprio Sobral, ele faz isso muito bem dentro da comunidade dele, com moletom, esse tipo de coisa. E outros também já, né, estão fazendo isso. Então, muito legal, muito interessante entender que em 3 anos, teve um negócio transformado, né? Não, total. E muitas vezes a galera fica pensando só em produto físico, mas não precisa ser só produto físico, né? Então, cara,
Você pode pensar muitas vezes em prestação de serviço. Você pode pensar em Exato. outras coisas para serem vendidas. Mentorias. Mentoria. Cara, tipo assim, sei lá. Uma das coisas que a gente estamos estruturando agora. Cara, a agência de tráfego. Eu falo sobre tráfego pago. Tem pessoas que querem tráfego pago, que me procuram indicação de gestor de tráfego. Por que não eu não vou fazer uma oferta de uma prestação de serviço para essas pessoas? Legal. Entendeu? Então, não é necessariamente um produto físico, mas eu tenho os meus produtos, eles estão sendo vendidos. Você quer que eu faça a gestão de tráfego para você? Tem a galera aqui, a gente pode fazer isso para você. Não tem problema. Muito bom. E entrega isso para eles, entendeu? Legal. Vai ser criativo, né? Exatamente. É mais ou menos... E isso é uma das coisas que eu falo. Cara, eu tô fazendo isso muito tarde. Porque se eu tivesse feito isso em 2018, 2019, provavelmente eu teria uma puta agência de tráfego pago hoje. Pelo tempo, por tudo que já passou. Então, assim... tu ficar chorando no leite derramado não adianta, mas... Então, quando você tem uma audiência, quando você tem uma construtora, eu falo, cara, é a maior rede contra a pobreza que existe hoje que eu consigo pensar é você ter uma audiência. Porque você consegue vender. Você consegue vender como afiliado. Eu consigo pegar um produto qualquer hoje, se me tira tudo e me deixa minha audiência, a galera que tá lá confia em mim. Então, se eu quiser vender um produto físico como afiliado, uma indicação de alguma coisa, provavelmente algumas pessoas vão comprar e eu vou receber comissão em cima disso. Legal. Não, bom demais, cara. Marcelão, finalizando aqui, fala pra nossa audiência onde que eles podem te encontrar, YouTube, Instagram. Fala aí pro pessoal como é que eles podem encontrar você. Cara, Marcelo Távora no YouTube, Marcelo A. Távora no Instagram. Tem vídeo pra caramba lá, hein? Tem um bocado de vídeo. O canal ficou meio parado durante uns meses aí, mas saindo daqui eu vou gravar vídeo pro YouTube, inclusive. Legal. Marcelo Távora no YouTube, Marcelo A. Távora no Instagram e Marcelo Távora no TikTok. Maravilha. A gente vai deixar os links tanto no YouTube quanto também no Spotify. E, cara, mais uma vez, brigadaço pelo seu tempo. Eu que agradeço. Obrigado quem ficou até agora assistindo isso também. Inclusive, tá no YouTube, coloca gostei, se inscreve no canal. E tá ouvindo também no Spotify, coloca lá, classifica com a estrelinha 5. De acordo com o Leandro Figueiredo, você será amaldiçoado se colocar 4 para baixo. O Leandro falou isso, não fui eu, ok? Pra quem não sabe quem que é o Leandro, tem um episódio anterior a esse, que é diretor de marketing do Atlético. E ele veio aqui, fez uma brincadeira, enfim. Mas, cara, mais uma vez aí, brigadão. Foi excelente, papo alto nível aqui. E a gente se vê, se ouve no próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu, gente.